Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael, sou professor de Física. Se vocês têm gostado dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem um like aí para que eu possa gravar mais vídeos como esse. Bom, hoje vamos resolver a questão 102 do Enem 2023. É uma questão de leis de Newton. Vamos ler a questão. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para aliviar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1 informada aos usuários? Bom, nessa questão do Enem, é uma questão com um texto razoável, né, mas que tem muitas informações acerca do problema. Primeiro, ele fala o seguinte, agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. Isso aqui é importantíssimo, certo? Além disso, a fim de que façam os exercícios com a mesma força F. Essas informações são muito importantes. E aqui ele ainda fala, ele dá uma dica aqui, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois aparelhos, já que polias fixas apenas mudam a direção das forças e polia móvel divide as forças, certo? Então tudo isso aqui vai ser necessário para que a gente resolva a questão. A gente quer determinar o que? A razão entre a massa 2 e a massa 1. Então vamos lá, eu dividi aqui para a gente poder trabalhar melhor. Para resolver qualquer questão de lei de Newton, a gente deve identificar todas as forças que atuam sobre os corpos. No caso, no aparelho do tipo 1, eu tenho aqui a massa, né, que está sendo levada em consideração. O corpo aqui é a massa M1. Quais as forças que atuam sobre ela? Vamos lá. Primeiro, peso. P1. Certo? Tem peso, tem massa, tem peso. É a primeira força que a gente coloca numa questão de lei de Newton. A gente tem certeza que ela existe. Bom, ele está sendo puxado por uma corda. Então, a força associada a uma corda, a gente chama de tração, tá? Que eu vou chamar de T. Então, vamos observar aqui. No aparelho do tipo 1, o que eu tenho aqui? Eu tenho o peso e a tração. Essa tração, né, ela vem por aqui, passa aqui por essa polia, vem para cá e chega aqui na força F. Ou seja, é exatamente a força F. A força que a pessoa está puxando essa massa M1 aqui é justamente a tração, né? Então, depois que a gente identifica todas as forças que atuam sobre o corpo, o que a gente faz? A gente determina a força resultante. Então, no primeiro caso aqui, a força resultante é igual dois vetores, mesma direção e sentidos contrários, eu subtraio, né, o módulo dos vetores. Então eu vou colocar aqui, P1 menos T. Então vamos lá. Identificamos todas as forças que atuam sobre o corpo, no caso o corpo de massa M1, determinamos a força resultante. E agora? Agora vamos levar em consideração que ele fala aqui, velocidade constante. Se a velocidade é constante, a gente sabe que a força resultante tem que ser zero, pela primeira lei de Newton. Então, força resultante
é igual a zero. Ou seja, isso tudo que eu tenho aqui, que é a força resultante, é igual a zero, certo? Ou seja, vamos colocar aqui então, ó, P1 menos T é igual a zero. Eu quero determinar a força F. A gente já viu que a força F é justamente, né, a tração, é a força que ele está fazendo através da corda ali. Então, T, que é a tração ali, é igual a P1. Ou seja, no primeiro caso, a força F, que é justamente a tração, né, é a mesma aqui, ó, vai puxar pelo T a tração. A gente chama de tração, mas essa aqui vai ser justamente a força que ele está fazendo. F igual a P1. Então já resolvemos o aparelho do tipo 1, né? Agora, vamos analisar o aparelho do tipo 2. No aparelho do tipo 2, o que eu tenho que fazer? Seguir o mesmo roteiro, identificar todas as forças que atuam sobre o corpo. No caso do corpo de massa M2, eu tenho peso, que eu vou chamar de P2, e aqui eu tenho duas trações, né? Porque aqui eu tenho uma tração que vai até a força F2 aqui, né? E eu tenho a outra tração que vai vir para cá. Então eu vou chamar isso aqui de T', e essa daqui também de T', certo? Eu poderia até fazer uma análise aqui no meio aqui, mas vai dar no mesmo no final das contas, tá? Você tem peso para baixo e duas trações para cima na polia ali. Vamos usar, então já identificamos todas as forças que atuam sobre o corpo, né? Agora vamos determinar a força resultante. Força resultante é igual, os vetores aqui, né? Mesma direção em sentidos contrários. Força resultante é igual P2 menos, eu tenho dois T's para cima, então vai ficar dois T'linhas, né? Dois T'linhas, certo? E pelo mesmo motivo que eu fiz no outro aparelho, né? Qual é o motivo? Velocidade constante, eu vou igualar isso aqui a zero. Então a força resultante é zero, então P2 menos 2T' é igual a zero. Então olha só, essa tração que está aqui, ó, é esse T' que vai vir para cá e vai chegar nessa força F aqui. Então aqui nesse primeiro caso a força F era simplesmente o T, né? Aqui a força F vai ser também igual ao T'. Só que vai um T' só para cá, eu tenho dois, né? Um vai ficar preso aqui. Por isso que ali atrás ele fala que polias fixas apenas mudam a direção das forças. Uma polia móvel, que é esse caso aqui, ó, ela divide as forças. Então se ela divide as forças, aqui eu tenho que 2, né? Vou passar o 2T' para o outro lado, né? Invertendo, vai ficar 2T' igual a P2. Ou seja, T' é igual a P2 dividido por 2. Certo? Então eu encontrei aqui, né, a força que no caso do equipamento 2 ele tem que fazer para puxar o negócio. Então no primeiro caso a força era justamente T,
né, onde tem T aqui eu coloquei F, que ficou igual ao P1. No segundo caso, esse T' aqui, que é a força que ele vai fazer no equipamento 2, F é igual a P2 dividido por 2. Só que ele fala o seguinte: a fim de que o exercício seja realizado com a mesma força. Então essa força F que eu encontrei aqui tem que ser igual a essa daqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar essa força F aqui, que é no caso do equipamento 2, com essa força F aqui, no caso do equipamento 1. Certo? Então o P1 tem que ser igual ao que eu tenho nessa força F aqui? A P2 dividido por 2. Certo? Então aqui é metade, ou seja, aqui ele vai levantar todo o peso que tem aqui e aqui ele precisa levantar somente metade do peso que tem aqui. Então o usuário tem que ser orientado com relação às massas para que ele faça a mesma força. Que relação é essa? Bom, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então aqui, ó, onde tem P1, eu vou substituir por massa vezes a gravidade. Vai ficar M1 vezes G, igual ao P2, que é o quê? M2 vezes G. Tudo isso dividido por 2, que é o que está aqui. Então a gente sabe, né, tem essa multiplicação aqui nos dois lados da igualdade, o mesmo número, a gente pode cortar. Então a gente chega à conclusão de que M1 igual a M2 dividido por 2. Ou seja, se eu passar o M1 dividindo para cá e o 2 para cá, né, fizer uma multiplicação cruzada, eu vou ter que M2 dividido por M1 é igual a 2, certo? O 2 vem para cá, o M1 vem para cá, ou seja, o M2 fica dividido pelo M1, né? M2 dividido por M1 igual o 2 que passou para o outro lado, igual a 2. Então, analisando as respostas ali, ó, M2 dividido por M1 tem que ser igual a 2, M2 dividido por M1 tem que ser igual a 2, alternativa D. Muito bem, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixa o like para que eu possa gravar mais vídeos como esse. Abraço.